experiência como líder de jovens foi bem no início da minha caminhada, mais ou menos no ano de 92, 91, 92 por aí, que durou até 95. Só que até o ano de 2000 eu já tinha sido já uma segunda vez, porque eu não lembro bem assim a data. Isso foi quando eu era solteiro ainda. E depois de casar, tive mais duas oportunidades de trabalhar com jovens, e foi no final de 2012, dezembro de 2012, quando nós assumimos a mocidade, logo após os líderes José Carlos e Vânia, e ficamos ali por 2 anos, mais ou menos. Quando então, na sequência, a gente teve que assumir um trabalho de casais. Quando foi no ano de 2017, mais ou menos em março, eu acho, 2017, a gente assumiu novamente, voltamos para trabalhar com jovens novamente, e ficamos aí uns 2 anos, né? 2 anos. Foi até o ano passado. Um tempo assim que a gente aprendeu muito, é um tempo que a gente procura transmitir, né? Mas ao mesmo tempo também a gente recebe, a gente aprende muita coisa. A Escola Dominical dos Jovens, a Escola Dominical também é algo que eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Escola Dominical mais ou menos no ano de 92, mais ou menos a mesma época. Eu tive mais ou menos o mesmo tempo que eu tive também a primeira oportunidade de trabalhar com jovens, ainda solteiro ainda. E essa parte aí eu louvo a Deus, porque quando esses 32 anos que eu estou na igreja, eu paro às vezes assim para lembrar dessa experiência de escola dominical, e eu olho para trás assim, eu vejo que a grande maior parte desse tempo eu tenho também servido muito também a minha congregação nessa área de escola dominical. E boa parte desse tempo da escola dominical foi na classe de jovens. Foi também um período assim excepcional, muito bom, porque você conseguiu muita coisa, né? Porque a escola dominical é uma pessoa que eu amo a palavra de Deus, eu amo, sempre gostei de estudar, explorar a palavra de Deus. E aí você tem essa oportunidade de você aprender e transmitir isso, ainda mais transmitir com a juventude. Eu acho isso muito importante, porque o jovem, apesar dele, vamos dizer assim, já são pessoas assim, já têm o seu caráter formado, mas através da escola dominical a gente tem a oportunidade ainda de, mesmo assim, vamos dizer assim, de remoldar esse caráter, né? Através do ensino da palavra de Deus. E nós passamos por períodos assim que a frequência da escola dominical com os jovens estava assim relativamente muito baixa, mas nós tivemos o privilégio de poder ainda, na liderança do jovem, contemplar essa frequência subir de maneira considerável, né? Quando nós deixamos a mocidade, nós estávamos tendo uma frequência muito boa mesmo, muito boa, podemos dizer assim, de uns 60% mais ou menos, talvez até mais. Eu posso até estar errando aqui os cálculos, talvez até mais que isso, mas uma presença considerável da escola dominical. E a escola dominical, quem gosta e participa da escola dominical sabe como ela é importante para a nossa vida espiritual. Então a gente tem procurado sempre transmitir isso para os jovens, falar para eles a importância, a necessidade que tem deles serem alunos da escola dominical. Porque a escola dominical, ela transmite vida para a gente, ela fortalece a gente na fé, né? Ajuda a gente, aumenta a nossa fé. A segunda vez que o Senhor nos deu a oportunidade de trabalhar com os jovens, foi até assim, uma experiência assim, como se diz assim, em parte foi até engraçado. Nós até oferecemos, porque o pastor Toninho na época, ele não estava encontrando uma liderança para os jovens.
E a gente estava no grupo Aliança e ele estava assim muito preocupado e eu lembro que ele estava na porta da igreja assim, com uma pasta na mão e ele passando no cabelo e ele não sabia assim, o que fazer. Nós falando com ele: pastor, olha, a gente pode ajudar o senhor indo no grupo de jovens e cooperando com o trabalho ali, até o senhor arrumar uma liderança para os jovens. Aí nós ficamos, esse período que o Márcio falou aí, 2 anos. E, irmãos, eu vou falar a verdade, foi um tempo de, para mim, para minha família, foi um tempo de glória na nossa vida, porque foi um tempo assim, os jovens eles estavam dispersos e pela misericórdia do Senhor, os jovens retornaram. Foi um tempo assim de muito aprendizado para nós, para minha família. Eu vi assim o Arthur ali na frente dos jovens, ensinando música, aprendendo também como ele estava. Eu vi ele crescendo ali, nesse período a Ellen também veio. Então você vê assim a família envolvida na obra do Senhor. Aquilo para mim não tem preço, foi prazeroso demais aquilo ali. E também nessa época os jovens eles já vinha de bastante tempo já com trabalho de oração. E a gente queria fazer assim algo novo que atraísse mais jovens, né? E o Senhor nos deu estratégia de fazer a quarta jovem na nossa casa. E eu considero assim que foi a presença de Deus na nossa casa, como a arca de Deus na casa de Obed-Edom. Eu vejo isso, que nós estamos sendo abençoados até hoje pela presença do Senhor na nossa casa, através desse trabalho. E nós tivemos momentos ali, foram 10 meses que nós fizemos a quarta jovem na nossa casa, e nós tivemos ali experiências incríveis. Tinha dias ali que nós já tivemos ali 30 jovens, e nós estávamos assim, muito assim, empolgados com aquele trabalho. O Márcio chegou até a comprar cadeiras, e às vezes a gente fazia algum lanche, às vezes não. A maioria das vezes nós não tínhamos condições de fazer, mas eles estavam ali, e a gente trabalhava assim com temas sobre perdão. Nós já falamos sobre jejum, sobre oração. Um dos temas assim, mais que tocou profundamente no coração deles foi a respeito do perdão. E isso foi uma coisa incrível, sabe? É gratificante demais. Eu não tenho palavras assim para me expressar. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade que o Senhor me deu de poder executar esse trabalho. Eu fui muito abençoada pelo Senhor e estou sendo abençoada. Eu creio que isso ainda vai trazer muitos frutos na vida dos jovens. Concernente às atividades que a gente tem feito, as nossas festas, congressos, retiros. Eu lembro aqui, por exemplo, aqui um congresso unificado, foi dos 2 anos que nós tivemos, esse foi do 2º ano. Uma coisa interessante, naquele ano até o tema do congresso foi um tema assim, geral, serviu para todo o departamento, que foi movidos pela graça. E na noite do sábado, em que foi o dia da festividade dos jovens, uma coisa interessante que aconteceu é que um jovem que não é do conjunto, ele apareceu aqui. Eu particularmente nem conhecia ele, não sei se alguém do conjunto conhecia, mas um jovem, um rapaz novo, ele apareceu aqui e a princípio ele nem queria participar. Com insistência de alguns jovens ele participou, acabamos até fornecendo uma camisa para ele. Ele participou, sentou no conjunto e ele estava até de bermuda. E uma coisa interessante que aconteceu é que ele foi batizado com o Espírito Santo aquela noite. Foi batizado com o Espírito Santo. E foi uma noite marcante em que o pregador da noite foi o pastor Jander, Pastor Jander. E no ano anterior, também, a festividade dos jovens, o tema foi Vivendo por Algo Maior. Era de referência de Atos 20, 24. Paulo Correia pregou,
lá da igreja do Projeto Ômega de Patinga, e o Jean Mike, que ficou com louvor. Se for para a gente chegar e separar as coisas, falar sobre detalhes, coisas que marcaram, é um pouco difícil, O fato de estar ali, porque uma coisa que eu acho assim, que de um modo geral marca a gente, é porque a gente gosta de trabalhar com jovens, é de participar da vida deles, da intimidade deles. Isso faz a gente aproximar tanto deles, que a gente acaba exercendo uma função paterna na vida dos jovens. Inclusive tem até uma coisa engraçada, isso aconteceu na última vez agora, nunca aconteceu isso antes, que muitos jovens, quando às vezes eles vêm dar a paz do Senhor a gente, eles tomam a benção primeiro e depois dá a paz do Senhor. Então, essa atitude deles, dá para a gente perceber que eles veem a gente não como um mero líder, é como se a gente fosse pai deles, né? Porque de fato a gente preocupa em transmitir coisas para eles, né? Para que eles cresçam na fé, para que eles amadureçam mais, para que eles se estruturem mais. Porque o desejo da gente é ver um dia esses jovens com suas famílias bem estruturadas e formadas na presença do Senhor. Um conselho que eu deixo para os jovens é: aproveite esse momento áureo da vida de vocês. É um momento assim que esse momento não vai voltar mais. Então viva esse momento no temor do Senhor e não se afaste da casa do Senhor. Viva esse momento assim com consciência, e preste bastante atenção nas escolhas que vocês vão fazer daqui para frente, porque essas escolhas é que vão decidir o futuro de vocês. E estejam em companhia de pessoas que honram o nome do Senhor, e tenha sempre um coração, né, e um espírito ensinado. O conselho que a gente quer deixar para os jovens é que eles procurem viver uma vida de temor a Deus, que a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria. Toda sabedoria se resume no temor, porque quem teme obedece. E a palavra de Deus, o Senhor não pede nada mais, nada menos a quem serve a Ele do que seja obediência, né? Ninguém precisa fazer uma faculdade, estudar a Bíblia aí durante anos, décadas, para poder aprender o que Deus quer do homem, afinal de contas. Tudo se resume à obediência. E obediência é algo que só é presente na vida de uma pessoa que teme a Deus. Então o jovem tem que procurar fazer isso aí, temer ao Senhor, ser submisso a Ele. E ser submisso a Deus inclui também ser submisso também ao seu pastor, à igreja que ele congrega, ser submisso à sua liderança, mas também não se limita também somente na igreja, que se submissa a Deus e ao pastor, né? Ele precisa ser também submisso aos seus pais, né? Porque submissão aos pais é um princípio da palavra de Deus, e princípio é algo inegociável, princípio é coisa que Deus nunca vai mudar. Então tem que ser submisso também aos seus pais, né? Aquele jovem que trabalha, tem seu emprego, né? Se submisso ao seu patrão, mesmo se o seu patrão seja crente, mais um motivo então para ele ser submisso a ele. Então tudo isso agindo dessa forma, significa que esse jovem está sendo temente ao Senhor. E quem teme ao Senhor só prospera.